O Evangelho de Maria, a mulher que venceu o mal. Padre Gabriele Amorte, voz Bruno Correia. Segundo dia, Maria Santíssima. Deus pensou em cada um de nós a partir de toda a eternidade e nos designou uma tarefa que determinou o momento e o local de nosso nascimento, dando-nos os dons necessários para o desenvolvimento de nosso papel. Fez o mesmo com Maria. Como, além disso, queria confiar a ela uma tarefa extraordinária, preparou a sua consciência. Podemos resumir essa preparação em 3 palavras, que serão objeto de nossas reflexões neste capítulo e nos 2 seguintes. Imaculada, Virgem, esposa de José. O primeiro dom, o grande presente que Deus deu a Maria desde a sua concepção, foi torná-la imaculada, transmitindo-lhe antecipadamente os méritos da redenção de Cristo. Tinha de ser mãe daquele que vinha para destruir as obras de Satanás, ou seja, o pecado com todas as suas consequências. Assim, Maria, concebida imaculada, revela a sua semelhança conosco, pois precisou ser redimida pelo sacrifício da cruz. Por outro lado, sua condição de imaculada a predispõe para a altíssima missão que lhe seria confiada mais adiante. Um dos títulos marianos mais antigos, muito apreciado pelos ortodoxos, é o de Santíssima, que expressa perfeitamente os 2 aspectos que pretende representar, invocando a Maria Imaculada. Um primeiro aspecto é puro privilégio, a extinção do pecado original, tendo em vista a maternidade divina. Aqui devemos contemplar apenas as maravilhas realizadas pelo Senhor. Há mais, no entanto, um segundo aspecto, pelo qual se afirma que Maria não cometeu a falta atual, sendo uma criatura inteligente e livre. Ao contrário do que poderia parecer, nisto também encontramos a imitabilidade de Maria, que tanto pode influenciar na formação cristã. Vemos em Maria a beleza da natureza humana impregnada pela graça. A Imaculada é o ideal que nos atrai. Ele não nos espanta ou nos afasta da imagem de Maria, mas nos impulsiona à sua imitação com a graça batismal, com as graças atuais e a luta contra o pecado. Um dos maiores erros da mentalidade moderna contra a humanidade é o de querer abolir o significado do pecado e da presença de Satanás. Assim, ignora-se a redenção, que é a vitória de Cristo sobre o pecado e o demônio. Deixa-se o homem mergulhar em sua própria miséria, sem ajuda para se levantar, a ser melhor, a recuperar a sua beleza original, de criatura feita à imagem de Deus. A Imaculada nos diz: sou assim pela graça de Cristo e pela minha correspondência a ela. Também você, correspondendo à graça, deve aspirar a vencer o mal e a purificar-se cada vez mais. A Imaculada não é um ideal abstrato, formado simplesmente para contemplá-lo. É um modelo a ser imitado. Assim mesmo, é belo percorrer o amplo caminho que levou à definição dogmática da Imaculada Conceição em 1854. A sensibilidade dos fiéis intuiu imediatamente a santidade total de Maria e a exaltou conforme a sua profecia. Desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Lucas 1:48. Veja que ao proclamar Maria como Santíssima, a intenção era manifestar sobretudo que ela nunca havia cometido pecados atuais e nesse sentido pronunciou-se o Concílio de Trento. Anteriormente, no entanto, a reflexão e a convicção do povo de Deus foram mais além, intuindo que a santidade total de Maria era incompatível com o pecado original,
Por isso deveria ter sido extraído dela. Era preciso aprofundar a reflexão bíblica e teológica sobre esta verdade. Sabemos que os dogmas são pontos firmes, que não impedem os estudos e o aprimoramento, mas os orientam no sentido justo. Sabemos que a proclamação dogmática de uma verdade significa que ela está contida na Sagrada Escritura. Mas nem todas as verdades estão escritas com a mesma clareza. Algumas são ditas explicitamente. A ressurreição de Cristo, por exemplo. Outras estão registradas apenas de maneira implícita e são necessários tempo e a luz do Espírito Santo para colocá-las em evidência. Por isso não nos surpreendem as vacilações e dificuldades. Sabe-se que São Tomás de Aquino era contrário ao dogma da Imaculada Conceição, pois temia que assim a Virgem estivesse excluída da redenção. Para ela teria sido uma ofensa e não uma exaltação. A dúvida era real, bem fundamentada, era preciso solucioná-la. Quem a resolveu foi Duns Scoto, compreendendo que Maria devia a sua isenção do pecado aos méritos de Cristo, que lhe foram aplicados previamente. Assim, Maria é o primeiro e mais belo fruto da redenção. Outra dúvida frequente é a seguinte: se a Virgem foi tentada por Satanás, e se poderia ter pecado? A Virgem, como todos nós, certamente tinha o mesmo dom da liberdade que nos deu o Senhor e que faz parte de todas as criaturas superiores. No passado, quando era costume exaltar os privilégios, pensava-se que Maria tinha uma impossibilidade moral de pecar. Quanto às tentações do demônio, assim como as teve Jesus, é certo que, embora o Evangelho não o manifeste, tiveras também Maria, pois esta é a condição da humanidade, mesmo antes do pecado original. Hoje em dia, quando pouco se fala nos dons extraordinários, costumam se destacar os aspectos mais humanos de Maria, seu difícil caminho de fé e seus sofrimentos constantes. A carta encíclica Redemptoris Mater, de João Paulo II, insiste nessa linha, mas também formula duas outras considerações. A pecabilidade não é necessária para a liberdade. Os anjos e os santos são plenamente livres, mas impecáveis. B. A Virgem foi inteiramente aplicada à redenção de modo prévio. Em nosso caso, também a redenção atingirá seu total cumprimento quando, uma vez alcançada a glória celestial, ainda permanecendo criaturas inteligentes e livres, já não tivermos a possibilidade de pecar. Reflexões sobre Maria. Correspondeu perfeitamente à graça que lhe foi plenamente concedida. Concebida imaculada para ser a mãe de Deus, foi a mais fiel ouvinte e discípula de seu filho. A santidade de Maria, que a aproxima de Jesus, tanto quanto é possível para uma criatura humana, não a eximiu em absoluto do duro caminho da fé, do sofrimento e das cruzes mais dolorosos. Sobre nós, a Imaculada Conceição nos estimula a luta incessante contra o pecado. Nos exorta a melhorarmos e a fazermos de nossa vida um caminho de conversão e purificação, para nos inclinarmos a essa santidade a que Deus nos chama. Jesus nos convida a ser santos como seu Pai. A Imaculada nos diz que, com a graça divina, é possível conseguir aproximar-se de Deus na medida que isso é consentido a uma criatura humana.